Fala galera, tudo bem por aí? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Show do Milhão para Sempre. Você teria coragem de arriscar R$ 1 milhão em uma única pergunta? Hoje vamos relembrar 9 corajosos participantes que chegaram na temida pergunta do milhão, no programa mais icônico da TV brasileira, o Show do Milhão com Silvio Santos. Bora nessa viagem nostálgica? Vem comigo! O programa marcou gerações, misturando tensão, humor e, claro, o carisma inconfundível do Silvio Santos. Mas só os mais sortudos, inteligentes, chegaram até a pergunta final. Quem será que arriscou? Quem desistiu? E será que alguém acertou? Vamos descobrir! E quem não lembra do jovem Maurício? Ele fechou com chave de ouro a primeira temporada do Show do Milhão, exibida em 1999, deixando sua marca na história do programa. Naquela época, a internet ainda dava seus primeiros passos. As informações não estavam a um clique de distância como hoje. Muito do conhecimento vinha dos livros, da TV, das enciclopédias e da boa e velha curiosidade. Maurício demonstrou tudo isso durante sua participação memorável. Inteligente, calmo e confiante, ele enfrentou cada pergunta com raciocínio afiado e conquistou o coração do público. Chegando à tão temida pergunta do milhão, ele se deparou com um verdadeiro desafio. Quanto tempo se renova a presidência do Conselho de Ministros da União Europeia? Resposta número 1 diz que se renova em 3 meses. Resposta número 2 diz que se renova em 6 meses. Resposta número 3 diz que ela é renovada em 9 meses. E resposta número 4 diz que é renovada em 12 meses. Maurício refletiu, pensou bastante e tomou uma decisão sábia: parar. Levou para casa R$ 500 mil, uma quantia impressionante para a época. Mas é claro que não poderia faltar aquele momento descontraído. Silvio Santos, sempre brincalhão, decidiu arriscar uma resposta e bingo! Acertou na mosca. Eu não tenho a mínima ideia, mas eu como jogador não jogaria no 12. Não, como jogador, eu jogaria... Como jogador eu jogaria nos 6 meses. Vamos lá. Atenção, qual é a resposta certa? 6 meses! Aê! Se fosse ele no lugar do Maurício, teria faturado o sonhado prêmio de R$ 1 milhão, somando ainda mais a sua já generosa fortuna. Maurício não levou 1 milhão, mas ficou para sempre na memória dos fãs como um dos participantes mais marcantes do Show do Milhão. Uma das participações mais emblemáticas do Show do Milhão foi a da determinada Maria Sônia. Durante sua primeira participação, tudo ia bem, até que uma pergunta causou polêmica. Marulho é o nome dado ao número 1, o ruído dos carros, movimento das águas do mar, marujo ou movimento do relógio. Vale R$ 200 mil. Posso responder? Claro. Número 2. Movimento das águas do mar. Está certa disso? Estou. Posso perguntar? Pode. Não quer os 100 mil? Não. Pode perguntar. Posso perguntar. Pode. Certo, valendo R$ 200 mil. Ah, não! Marujo! Ana respondeu, com lógica e precisão, movimentos da água do mar. Mas o programa considerou a resposta errada, apontando o marujo como a opção correta. No entanto, a produção reconheceu o equívoco e, após revisão, confirmou-se que a participante estava certa. E assim, com justiça, ela teve uma segunda chance. Foi chamada de volta para continuar de onde parou e com o apoio de todo o Brasil. Com serenidade e inteligência, Maria Sônia avançou novamente e chegou à pergunta do milhão. Quantos homens até hoje já andaram na Lua? Resposta número 1, 7 homens. Resposta número 2, 12 homens. Resposta número 3, 19 homens. E resposta número 4, 23 homens. Ela refletiu bastante e fez a escolha prudente de parar, garantindo R$ 500 mil. E se ela tivesse continuado, chutaria 12 e teria acertado. Sim,
12 astronautas pisaram na Lua e Maria Sônia esteve a um passo do milhão. Mesmo sem levar o prêmio máximo, sua história ficou marcada como um exemplo de coragem, dignidade e merecimento. Ela conquistou o público, a produção e um lugar eterno na memória do Show do Milhão. Diretamente da Bahia, Ana Lúcia protagonizou um dos episódios mais polêmicos da história do Show do Milhão. Com foco, inteligência e sangue frio, ela enfrentou cada pergunta até alcançar o tão sonhado momento, a pergunta que valia R$1 milhão. A Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro? Resposta número 1, de 22%. Resposta número 2, de 2%. Resposta número 3, de 4%. E resposta número 4, de 10%. A tensão no estúdio era enorme. Ana Lúcia já havia garantido R$500 mil. Mas ali, diante da pergunta final, ela precisaria tomar uma decisão crucial. Arriscar tudo pela chance de conquistar o milhão ou parar e sair com os 500 mil já conquistados. Com sabedoria, Ana Lúcia optou por não arriscar. Saiu do palco aplaudida, com R$500 mil no bolso e uma trajetória impecável no programa. Mas o que aconteceu depois da gravação surpreendeu a todos. A pergunta final do programa foi: a Constituição reconhece direitos aos índios de quanto do território brasileiro? A resposta, considerada correta pelo programa, estava baseada na enciclopédia Barça. Porém, o enunciado deixava claro: a fonte da resposta deveria ser a Constituição, e nela não havia referência clara à porcentagem citada. Ana Lúcia, sentindo-se prejudicada, decidiu agir. Entrou com uma ação judicial contra o programa, argumentando que a pergunta estava mal formulada. A Justiça, em primeira instância, reconheceu o erro. Nenhuma das alternativas apresentadas estava correta, conforme a Constituição. A defesa de Ana Lúcia pediu uma indenização de R$500 mil, o valor que faltava para o prêmio máximo. A empresa BF Utilidades Domésticas, do Grupo Silvio Santos, responsável pelos pagamentos do programa, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que Ana Lúcia não havia respondido à pergunta e, portanto, não havia dano a ser reparado. O STJ analisou o caso e decidiu por uma solução intermediária. A indenização foi reduzida para R$125 mil. Com isso, Ana Lúcia terminou sua história com R$625 mil, entre o prêmio original e a indenização. Mesmo sem R$1 milhão, sua participação entrou para a história como uma das mais emblemáticas, justas e debatidas do Show do Milhão. Ana Lúcia mostrou que conhecimento, coragem e atitude podem marcar muito mais que apenas um prêmio. Entre as participações que marcaram o Show do Milhão, uma que até hoje desperta curiosidade é a do Luiz. Inteligente, tranquilo e muito focado, ele avançou com firmeza até a temida Pergunta do Milhão. O desafio final era de raciocínio lógico e atenção aos detalhes. Quantos noves tem de 0 a 100? Resposta número 1 tem 10 noves. Resposta número 2 tem 11 noves. Resposta número 3 tem 20 noves. Resposta número 4 tem 21 noves. Uma pergunta que parecia simples, mas escondia uma pegadinha numérica que confundiu muita gente. Luiz analisou, pensou, ponderou cada possibilidade, então, com sabedoria, decidiu não arriscar. Preferiu sair do jogo com R$500 mil garantidos, uma escolha mais do que respeitável. A resposta correta? São 29 entre os números de 0 a 100. Isso mesmo, considerando 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, ou seja, 20 algarismos número 9. Mesmo sem o prêmio máximo, Luiz conquistou o público com a sua calma,
sua clareza e sua postura admirável diante da pressão. Uma participação memorável que se tornou mais uma joia da história do Show do Milhão. Diretamente da Paraíba, Esmirna conquistou o público do Show do Milhão com seu carisma, sorriso contagiante e simpatia sem igual. Desde o início demonstrou tranquilidade e inteligência, vencendo uma pergunta após a outra com leveza e bom humor. E foi assim, com um brilho nos olhos, que ela chegou à pergunta do milhão. O desafio era uma verdadeira prova de lógica e atenção. No jogo de dominó, qual é a soma dos números 4 em todas as 28 pedras? Resposta número 1, 56. Resposta número 2, 28. Resposta número 3, 32. Resposta número 4, 64. Uma pergunta que exigia mais que conhecimento. Precisava de cálculo rápido e uma memória visual. Esmirna pensou com cuidado, mas decidiu fazer o que muitos fariam: parar e garantir os 500 mil já conquistados. Uma escolha segura e muito respeitável. A resposta correta? 32, isso mesmo. 32 números 4, somando todas as ocorrências no conjunto de peças do dominó clássico. Mesmo sem levar o milhão, Esmirna deixou sua marca no programa e no coração do público. E o mais especial, ela deixou um recadinho aqui pro canal, agradecendo o carinho de todos e celebrando essa experiência inesquecível. Abre aspas. Que comentários especiais! Quase 25 anos depois, e esses vídeos voltaram a circularem com tanto carinho. Foram dias muito especiais. Conhecer Silvio Santos foi uma experiência única que alavancou nossas vidas. Fecha aspas. Sem dúvida, uma participação leve, marcante, que representa o espírito alegre e esperançoso que sempre acompanhou o Show do Milhão. Um grande abraço para Esmirna. E no nosso ranking de participantes que chegaram à tão sonhada pergunta do milhão, não poderia faltar ele, seu Graciano. Carismático e sereno, seu Graciano encarou com coragem todas as etapas do programa, acertando uma a uma as perguntas até alcançar a grande final. Mas na pergunta decisiva, a tensão tomou conta do estúdio. Qual é a idade do presidente Fernando Henrique Cardoso? Vale R$1 milhão. Tempo! A dúvida pairava no ar e o silêncio só era quebrada pela trilha sonora clássica do programa. Mesmo com o coração acelerado e o prêmio de R$1 milhão à vista, seu Graciano mostrou sabedoria, preferiu não arriscar e decidiu parar por ali. E saiu do palco do Show do Milhão com nada menos que R$500 mil no bolso. Uma decisão prudente que fez dele um dos grandes destaques da história do programa. Em uma edição especial do Show do Milhão com Políticos, quem brilhou foi Marcos Gadelha. Com postura firme, raciocínio rápido e muita segurança, ele foi avançando pelas perguntas com tranquilidade até chegar ao desafio final. A pergunta que valia R$1 milhão. A pergunta era daquelas que confundem até os mais atentos. O tio de Pedro nasceu no dia 14 de outubro de 1941 e Pedro nasceu no mesmo dia há 17 anos. Quantos anos o tio de Pedro é mais velho que ele? Tempo, 20 segundos. 77 anos, 43 anos, 67 anos ou 53 anos? Uma pegadinha de datas que exigia atenção aos detalhes. Marcos pensou, analisou, fez contas mentais e então, com sabedoria, optou por parar. Ele garantiu um prêmio de R$500 mil, uma conquista que poucos alcançaram. E a resposta correta? Vamos ao raciocínio. Não, você. 41. Liga o microfone do Aloysio. Pera aí, vamos lá. De outubro de 41 a 2001 são 60 anos. Ele nasceu há 17 anos, são menos 17, dá 43. Também professor de economia, claro, tá certo. A resposta certa é a número 2, 43 anos. O professor de economia, claro, matou fácil. Mesmo sem responder à última pergunta, Marcos Gadelha demonstrou raciocínio, equilíbrio e deixou sua marca em uma das edições mais curiosas do programa. Mais uma participação histórica no inesquecível Show do Milhão com Silvio Santos. Durante a história do programa,
Apenas 2 participantes responderam a famigerada pergunta do milhão. Um deles se tornou o grande vencedor e o outro saiu do palco de mãos vazias. Mas uma coisa é certa, daquele momento em diante, ele nunca mais esqueceu qual era o lema da bandeira do nosso país. E entre todos os participantes que chegaram à pergunta do milhão, um episódio em especial ficou marcado na memória dos brasileiros e também como um dos mais dolorosos da história do programa. Estamos falando do participante Jair Hermínio da Silva, que teve coragem de fazer o que poucos ousaram: responder à pergunta do milhão. A questão parecia simples, mas escondia uma pegadinha. Quantas letras contém escrita da bandeira nacional brasileira? 13, 15, 14 ou 16? Tempo! Na tensão do momento, ele se confundiu. Pensou na frase ordem ou progresso e respondeu com segurança: 16 letras. Mas a frase real, impressa na bandeira, é ordem e progresso, com apenas 15 letras. O erro foi fatal. A resposta estava errada e o prêmio de R$1 milhão escapou por apenas uma letra. Esse episódio entrou para a história como o único caso em que alguém respondeu a pergunta do milhão e perdeu tudo. Um momento de tensão, coragem e tragédia televisiva que o Brasil nunca esqueceu. E entre os milhares de participantes que sonharam com o prêmio máximo, apenas um conseguiu o feito mais desejado do show do milhão. O nome dele? Sidney, um brasileiro comum com uma história extraordinária. Para participar, Sidney enviava mensalmente 80 cupons da revista do SBT, gastando cerca de R$200 por mês, mas nunca foi sorteado. O destino, porém, deu um jeito. Em 2003, uma operadora de celular lançou uma promoção. Comprou o celular, ganhou a chance de ir ao programa. 3 empresas de comunicação se reúnem: TIM, Nokia e SBT. Estas empresas têm um encontro com Silvio Santos nesta quarta, às 10h30 da noite, no Show do Milhão em sua nova etapa. Você joga com seu celular do Milhão TIM Nokia e, além de poder ganhar barras de ouro, vai para o sorteio e poderá ganhar 100 mil, 300 mil, 500 mil, R$1 milhão. E tem mais! Jogando pela internet, você poderá ganhar motos, geladeiras e muitos outros prêmios, além de prêmios em barras de ouro. Isto é o Show do Milhão nova etapa. É a reunião da TIM Nokia, SBT e você. Nesta quarta, às 10h30 da noite. Sidney aproveitou e não largou mais aquele aparelho. E então veio o grande momento. Em que dia nasceu e em que dia foi registrado o presidente Lula? 6 e 27 de outubro, 8 e 27 de outubro, 9 e 26 de outubro, 7 e 23 de outubro. Vale R$1 milhão. Tempo. Com convicção respondeu 6 e 27 de outubro e acertou. Mas o segredo? Ele só sabia a data de nascimento. Nas opções, apenas uma alternativa continha o dia 6. Se houvesse outra, provavelmente ele teria desistido. Foi assim que Sidney se tornou o único ganhador de R$1 milhão no Show do Milhão. De engraxate a milionário. Não por sorte, mas por dedicação, estratégia e amor pelo conhecimento. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aqui, qual pergunta você acertaria fácil e qual te derrubaria? Até o próximo vídeo. Tchau!